Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. É de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nosso estudo neste trimestre será Cartas Pastorais a Timóteo e a Tito. E a nossa primeira lição é Timóteo e seu ministério. E a leitura bíblica em classe que nós propomos é do verso 1 ao verso 7 desse primeiro capítulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Isto posto, queremos lembrar que, assim como escolhemos e propomos uma leitura bíblica em classe, o nosso textuário está nos versos 18 e 19 de todo o texto do nosso estudo, nessa lição número 1, e o textuário diz assim: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Ainda para este estudo, dentro de um critério que usamos de 3 subtítulos para desenvolvimento das nossas lições, se agora estamos estudando a carta de Paulo a Timóteo, nós temos como nosso esboço e os subtítulos: Timóteo, um verdadeiro filho na fé, Timóteo e sua missão, Timóteo, o exemplo de Paulo. Isso colocado, estamos indo à frente, indo para a introdução. A característica comum que permite reuni-las num grupo distinto de cartas é o fato de que todas elas contêm, além da pura e sã doutrina, conselhos e diretrizes preciosas, tanto para a vida cristã em comunidade, como também particular, e especialmente para aqueles que desejam cumprir o seu ministério com fidelidade e honra. Portanto, observe Paulo, apóstolo, tendo andado por muitas regiões na Ásia, também consideremos depois Macedônia, Acaia, por todos esses lugares estendeu-se muito a obra, muitas igrejas formadas em diversas cidades, e chegou um tempo, com a idade avançando também, e com outros propósitos, também planos da evangelização da Espanha que ele tinha consigo, ele precisava mesmo de cooperadores. E esses dois, Timóteo e Tito, estão nesse propósito. E vamos ver, e peço a sua atenção, muitas palavras de orientação direta
para a vida cristã, tanto do fiel comum na igreja, como aqueles que querem, de alguma forma, servir melhor a Deus, dedicando-se ao ministério da palavra, da oração, ou na supervisão ou orientação de igrejas. Muito bem. Assim colocado, vamos em frente com a nossa lição, já no primeiro subtítulo, Timóteo, um verdadeiro filho na fé. Temos os 2 primeiros versos já lidos e que repito agora, que mostram qual era a intimidade, o calor humano em que unia esses 2 irmãos, trabalhadores do Evangelho naquela primeira época, vamos dizer assim, no primeiro século. E diz o verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, observem, como sempre, fazia questão de falar que trabalhava não por vontade própria, não porque algum homem o mandou, mas porque foi mandamento de Deus, ordem de Deus direta para ele, para ir ser sua testemunha, tanto diante de reis, diante do povo de Israel e diante dos gentios. E Paulo cuidava disso, de fazer esta obra, e sempre tinha o apoio, o trunfo de poder dizer que ele era apóstolo por determinação de Deus, e não homem algum, e muito menos ele quis alguma coisa, mas estava em obediência a Deus no seu ministério, no seu empenho dia após dia. E quanto a Timóteo, aí está, ele considerava um verdadeiro filho na fé. Assim, é a este filho na fé que ele dirige estas 2 primeiras cartas, que nós vamos estar estudando nos dias seguintes para as diversas aulas deste trimestre, para as classes de jovens e adultos, da Escola Bíblica Dominical. Continuando, nesse primeiro subtítulo, Timóteo, um verdadeiro filho na fé, dentro do material de classe, resumo esse dizer, e você pode acompanhar também aí mesmo na sua tela. De todos os cooperadores do apóstolo Paulo, Timóteo é o mais citado. Nós o encontramos pela primeira vez durante a segunda viagem missionária, enquanto o apóstolo passava por Derbe e Listra. E é o texto que nós temos em Atos, capítulo 16, verso 1 e 2. Eis que estava ali um certo discípulo de nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Desde a infância havia sido criado por sua avó e sua mãe, nos princípios das sagradas letras. Então observe que Timóteo era filho de uma judia, mas o pai era grego. Felizmente teve ensinamento da mãe e da avó dentro das Sagradas Escrituras. E a sequência natural é que ele cresceu conhecendo bem as Escrituras, e agora com Paulo, numa pregação na região de Éfeso e arredores por cerca de 2 anos, houve uma prosperidade grande ali do cristianismo, da mensagem do Evangelho, tanto em Éfeso como na circunvizinhança todinha, porque Paulo sempre com seus cooperadores saiu pregando o Evangelho por todas as regiões em redor. Muito bem, dentro de um texto bíblico que iremos colocar, temos 2 Timóteo 1,5, quando Paulo mais à frente vai dizer, para nós estarmos estudando
a vida de Timóteo apresentando à classe, está escrito no verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Fazer uma pausa aqui e lembrar, observe a importância das mães, avós, considerando que são aqueles que devem estar criando ou trabalhando na formação das crianças, como é importante o ensinamento desde cedo. E temos Timóteo jovem ainda, mas já dominando as escrituras, ou seja, tendo conhecimento de tantas coisas que ali na palavra de Deus está escrito. Na verdade, era o Antigo Testamento, que nós hoje assim denominamos, que ele tinha conhecimento, e que o levava ao temor de Deus e à obediência aos mandamentos. E para termos uma noção, um detalhe mais na vida de Timóteo, porque isso depois vai ser importante, nós temos o fato de que, sendo Timóteo filho de grego, ele não foi circuncidado. Como foi este nascimento de Timóteo? Se ele teve algum processo dentro da liturgia judaica, não sabemos. Mas, a não ser esta, a circuncisão, que geralmente era feita ao 8º dia do nascimento da criança, ele não teve isso. É ensinado dentro da palavra de Deus ao povo de Israel, entretanto, ele não foi circuncidado. Por isso mesmo, vamos ver depois na história da vida de Paulo e ele saindo pelo mundo pregando o evangelho, que se faz necessário essa circuncidação, e Paulo assim o procede e o orienta a fazer, não por causa da necessidade da circuncisão, preceito figurativo do passado, mas por causa dele pregar para judeus o evangelho de Cristo Jesus, que é justamente a promessa dos profetas, de todas as palavras que hoje chamamos, repetimos, Antigo Testamento, e como que ele pregava, sendo que ele mesmo, sendo filho de judia, não andava dentro dos preceitos, tradições, mandamentos do judaísmo. Então, Timóteo teve que ser circuncidado já na idade adulta. Mas, continuando, em 2 Timóteo 3, verso 14, temos esta colocação de Paulo, falando de Timóteo. E nosso estudo, adiantando versos da outra carta, é só para estar dentro do primeiro título de uma apresentação desse jovem, desse obreiro que é Timóteo. E assim está escrito, Paulo falando para ele: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Continuemos a nossa lição para um segundo parágrafo, ainda nesse subtítulo. Primeiro, Timóteo, um verdadeiro filho na fé. Dentro do texto do material que distribuímos na classe, temos: o bom testemunho daquele jovem era um sinal do seu chamado para a obra do ministério, e assim Timóteo é separado para o ministério, pela imposição das mãos dos anciãos e de Paulo. A partir de então, Timóteo se tornará um fiel cooperador do Evangelho, trabalhando com Paulo até ao fim do seu ministério. Ou seja, até o término da vida de Paulo, Timóteo sempre é citado e é colocado como alguém à disposição de Paulo para o ir, o vir, atendendo às igrejas ou à própria necessidade do apóstolo Paulo. Temos ainda outros versos que podemos estar apresentando e que são, digamos assim, uma informação sobre Timóteo, e
e orientações diretas deste pai na fé, Paulo, para com ele. Portanto, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, nós temos esta expressão: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E o verso 16, dizendo também: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Portanto, observem a exortação de Paulo para Timóteo, esse particular, dizendo que ele tinha um ministério com Paulo por profecia, e foi-lhe dado dons espirituais na imposição da mão dos presbíteros, e entre eles também estava naturalmente Paulo, impondo suas mãos sobre este Timóteo. Agora, já na segunda carta, no capítulo 3, versos 10 a 12, nós temos ainda, outra vez Paulo citando: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Continuando ainda, mais alguns textos bíblicos que nos dão a visão geral a respeito deste filho de Paulo, filho da fé de Paulo, Timóteo, quando em Filipenses 2,19 a referência a ele é esta: e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Portanto, observe essa colocação de Paulo a respeito de Timóteo. Olha, que obreiro é esse? Sempre à disposição de Paulo para socorrer as igrejas. Ou seja, tem alguma coisa para ser tratado? Tem algum problema para ser resolvido? Lá estava indo Paulo. Se não pudesse, enviava Timóteo. E o que ele disse de Timóteo? Que Timóteo, sim, era alguém que tinha um sentimento sincero para com o estado das igrejas, ou seja, amava as igrejas, e buscando o que era de Cristo, e não vantagens para si, nem dinheiro, nem fama, mas se dedicando à causa de Cristo, sim. Agora, continuando, 1 Coríntios 4, verso 17, a palavra já é esta: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Ou seja, as referências a Timóteo se deslocando de um lado para outro, de um lado para outro, para Corinto, para Éfeso, para Filipos, é porque era de confiança e amava as igrejas, e além do mais não preocupava-se consigo, nem tinha objetivos humanos, carnais, ambiciosos em coisa alguma. É só o interesse da causa de Cristo Jesus. E nós estamos estudando este trimestre as colocações de Paulo, os ensinos, as orientações para este obreiro, que já era tão assim aprovado, recomendado e crido, aceito por todas as igrejas, e para nós será um crescimento. Se ele já apto e, vamos dizer assim, fiel no ministério, recebia tantas orientações de Paulo e exortações,
E nós não precisamos também disso? Certamente. E que venhamos aprender alguma coisa nesses nossos estudos. Continuando nossa lição, agora já passando para um segundo subtítulo. Qual é o próximo subtítulo? Timóteo e sua missão. Já estamos vendo em todas essas palavras. Para todo lado, ele era deslocado, enviado, representando Paulo e atendendo as igrejas na sua impossibilidade. Mas agora vos convido para ler comigo a continuidade dos versos desse segundo subtítulo, Timóteo e sua missão. Verso 3 ao verso 11. Me acompanhe no texto que é apresentado ou na sua Bíblia. Como te roguei, diz Paulo, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória e do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Este é o texto seguinte, nesse segundo subtítulo, Timóteo e a sua missão. Vamos agora para o material de classe, iniciando dentro desse verso 3 que estamos lendo. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. A missão começa aqui. Paulo tendo que se deslocar para a Macedônia. Sim, ele deixou Timóteo em Éfeso. A companhia de Timóteo era importantíssima para ele. Estarem juntos nos deslocamentos e, entretanto, ele se priva de um companheiro tão ideal para que houvesse assistência em Éfeso, enquanto ele corre para a Macedônia. Isso mostra que essa carta se refere ao tempo que Paulo estava saindo da Ásia, indo para a Macedônia, descendo depois para a Caia, e deve ser desta época que depois ele vai levar as ofertas de toda esta região para Jerusalém, quando então é preso e depois conduzido a Roma. Então, é nesse período, antes de ser preso, que essa carta foi emitida, e veremos depois que a segunda carta já será em tempo que Paulo já estará na prisão. Mas vejamos, no nosso material de classe, no primeiro parágrafo aí, resumimos desta forma. Evidentemente, a epístola foi enviada a Timóteo, enquanto este se achava em Éfeso, e de onde o evangelho se propagou por toda a região durante uma prolongada estadia de Paulo nessa cidade. Agora ele lembra seu cooperador da razão pela qual o havia deixado ali, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Como pregador, como cooperador de grande confiança, e espelhando tanto a integridade moral como a pureza doutrinária do apóstolo,
Timóteo estava em Éfeso para atuar como evangelista, pregador e ensinador da sã doutrina e com autoridade para organizar e disciplinar a vida das igrejas, bem como a de seus obreiros, e assim suprir a ausência de Paulo, o apóstolo. Então aí está, Timóteo e sua missão. Já temos bem delineada a sua tarefa ali em Éfeso. Sim, adverti alguns, porque muitos já, dentro do cristianismo, dentro da fé em Cristo Jesus, propunham situações de discussões, debates e muitas coisas referente à lei, no que se desviavam do princípio já colocado, ou seja, a doutrina como ela é, e não entrar em discussões diversas que mal conduzem as pessoas ou que não trazem edificação, nem aumento na fé e nem o despertamento para entendimento e usufruto ou uso, benefício do próprio Evangelho nas coisas da sua graça. Por essa colocação de Paulo. E dentro dessas palavras nós temos, então, versículos diversos que vão mostrando para nós essa atuação de Timóteo com a experiência de uma vida com Paulo por onde ele andava. Em Atos 19, verso 10, coloca para nós que Paulo, estando em Éfeso, aí diz o verso 10, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Observe, a área evangelizada, ou a área que foi assim semeada do Evangelho de Cristo Jesus, estava crescendo muito. Paulo só para acompanhar tudo isso não era possível. Aí quando Timóteo é útil para esta obra. Já em Atos capítulo 20, verso 17, temos o texto quando Paulo se despede de toda aquela região da Ásia, da Macedônia e da Acaia. E nesse Atos 20, verso 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E no verso 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atentemos a isso. Timóteo não estava como pastor de uma igreja, porque havia obreiros, presbíteros, anciãos, conforme o nome dado naquela ocasião, nas diversas regiões, nas diversas igrejas, mas a autoridade que estava com ele, e isso pela colocação de Paulo e seu testemunho de vida, os colocava assim como a pessoa ideal, certa, para estar direcionando tudo, repreendendo, ou sim, orientando e incentivando aqueles que estavam no Evangelho. Os que estavam se desviando, aí sim, a correção, a disciplina, para que eles pudessem entrar na posição correta. Mas quanto a pastorear as igrejas, havia muitos ali. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim Paulo para ele: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, antes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Observem que nessas palavras que nós estamos colocando desta forma, nós estamos apresentando Timóteo e sua missão. Ou seja, por todo lado, preocupação de Paulo com ele, Timóteo, e que ele, por sua vez, tivesse também uma autoridade sobre todos, em particular contra os que estavam se afastando da fé, se envolvendo com muitas discussões, e isso não trazendo proveito para nenhum deles, ou para aqueles que o ouvem. De certa forma, adiantamos aqui
que na carta a Tito nós vamos ver a mesma coisa. Assim como Timóteo teve uma tarefa recomendada por Paulo, Tito também. Só que Tito, diz o verso 5 do primeiro capítulo da carta a Tito, está escrito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, assim como Paulo recebeu a missão, também Tito. Mas deixemos isso para o nosso estudo, na ocasião do estudo da carta a Tito. Mas ainda no nosso estudo das cartas a Timóteo, nesse título, primeira lição, Timóteo e seu ministério, nós estamos no subtítulo 2, Timóteo e sua missão. No segundo parágrafo, em resumo do nosso material de classe, podemos ler: naquele tempo, mesmo as comunidades cristãs gentílicas conviviam muito de perto com o judaísmo, seja através da argumentação de judeus incrédulos ou da dificuldade de que muitos judeus crentes tinham de abandonar aspectos transitórios da lei e até mesmo minúcias da tradição dos antigos. E assim, a sã doutrina não podia ser maculada por fábulas e genealogias intermináveis que não produziam graça nem edificação aos ouvintes. Os obreiros que se entregavam a essa deturpação da palavra, o apóstolo os considera desviados e Timóteo devia discipliná-los. O que nós estamos dizendo? Uma coisa de constante preocupação de Paulo. O Evangelho de Cristo Jesus saindo pelo mundo, salvando almas, operando maravilhas, mas depois sempre haviam judeus incrédulos que combatiam o cristianismo e, infelizmente, também tinham já judeus que tinham aceitado a fé em Cristo, mas estavam enfraquecidos. Em vez de ficar na doutrina da fé em Cristo, que é a perfeição e a exatidão das coisas, se embaraçavam nas coisas da lei, ou para discutir com os incrédulos, ou para querer forçar uma posição de tradição dos judeus para com a igreja cristã, até mesmo entre os gentios, haviam questões. Aí vem discussões de detalhes da lei, vem as tradições dos judeus, vem também as fábulas e muitas coisas que não tem nada com Cristo Jesus. E observe que o evangelho que Paulo pregava era Jesus Cristo e este crucificado. E hoje nós temos tantas discussões: a guarda do sábado, qual dia se deve guardar, podemos ter objetos da lei do santuário em casa, não podemos, devemos acender lâmpadas ou velas ou não, temos que queimar incenso ou não, e fica uma confusão. E hoje em dia também há muita discussão na predestinação e no livre-arbítrio, e com isso as pessoas se separam, se opondo umas às outras numa discussão, numa vaidade de se colocarem como mais sábios e saberem mais do que o outro. Quem se polariza pela predestinação ou pelo livre-arbítrio, na verdade estão se separando. É melhor cada um ficar no seu entendimento e ter o respeito que o outro tem outro entendimento. Mas como disse Paulo, aquele que sabe, ainda não sabe como convém. O que requereria de todos os que se polarizam um maior temor, mais humildade, porque ainda que entendo e posso ter grandes argumentos de uma forma ou de outra, um lado ou outro, entretanto está faltando é amor. Já estão se separando. Acabou a união. Então, não é mais Cristo Jesus que está operando. Estão em divisão, por causa de pensamentos. Como é bom ouvir Pedro falando, né? Paulo,
fala de coisas tão difíceis, segundo a sabedoria que Deus lhe deu. O que Pedro está dizendo? Que ele, Pedro apóstolo, via em Paulo, ou seja, uma capacidade, um entendimento, uma sabedoria e revelação de Deus na Sagrada Escritura, que ele mesmo, Pedro, não sabia, mas respeitava e não discutia. E sabia que Paulo está falando com graça de Deus numa área. E ele, Pedro, simplesmente, conforme já tinha antes tratado com Paulo, que ele ia aos judeus, aos israelitas, e que Paulo se dirigisse aos gentios. Ou seja, trataram. Eu vou ensinar para esses, você ensina para aqueles. E Pedro reconhecendo que em Paulo havia sabedoria, que ele mesmo, Pedro, ainda que apóstolo, ainda que andou com Jesus, não entendia, mas recuava. Paulo fala segundo a sabedoria que Deus lhe deu. Pronto. Assim cada um fica no seu entendimento, respeita o outro, porque ninguém tem total compreensão de tudo. E é o que estava acontecendo na época. Muitos querendo debater, falar de coisas profundas, genealogias, detalhes da lei, da tradição, enquanto que Paulo já falou que o importante não era isso. Sim, diz ele, no verso 5, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Se tiver esses 3 pontos que aqui Paulo colocou, não precisa mais nada. Saber se é livre-arbítrio, se é predestinação, se é sábado tem que guardar, se não é sábado tem que guardar, se queima incenso, se não queima incenso e tantas outras coisas, tudo isso leva a discussão, separação, mágoas de uns contra os outros, ciúmes, vanglórias. Não é bom. Ouçamos, meditemos e não entremos em contendas, senão estamos nos dividindo e é fora de Cristo Jesus isto. Nesse assunto temos colocado, falando da preocupação constante de Paulo com os judeus desobedientes e com os cristãos judeus cristãos, que entretanto queriam estar presos ainda às leis e às tradições. Nós temos palavras como em Gálatas capítulo 5, verso 6, quando Paulo diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Filipenses capítulo 3, verso 2: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Olha, isso é constante, escrevendo ao Gálatas, escrevendo aos Filipenses, se for ver também aos Colossenses, se for ver também aos Coríntios. A preocupação de Paulo é o que estava acontecendo em Éfeso, e gente entrando em discussão para debater a respeito da lei, uns a favor, outros contra, e outros, ainda que cristãos, querendo que os gentios cristãos viessem a se submeter à lei, quando na verdade o objetivo não era isto. Era, já lemos no verso 5, amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Em Tito capítulo 1, verso 10, isso é repetido também lá para Tito, numa carta que vamos estudar depois. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, querendo fazer que todos aqueles que tinham aceitado a Jesus, cristãos, viessem para debaixo do judaísmo. Não, de forma nenhuma. Quanto a morrer, Jesus morreu para nos tirar debaixo do jugo, sim, e debaixo da lei nas suas figuras, para nos dar a graça, sim, que opera a salvação pela fé em Cristo Jesus. Continuando, num terceiro parágrafo desse segundo subtítulo, Timóteo e sua missão, vamos resumir. Consideremos ainda
os apontamentos doutrinários que Paulo faz a respeito da natureza e uso da lei, que esses obreiros não compreendiam de modo algum, pois a verdadeira finalidade da lei aí o destaque sempre é esse: o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Por isso que Paulo dizia: eu vou colocar isso, eu que vou falar isso. E em outro lugar, não quis saber de outra coisa a não ser Cristo Jesus e este crucificado. Se alguém quisesse discutir com Paulo a respeito da lei e das tradições, Paulo teria muitos argumentos, conforme a sabedoria que recebeu de Deus, e porque também já era doutor nas Sagradas Escrituras, criado e formado aos pés de Gamaliel. Mas ele não entrava nisso, de jeito nenhum. Ele falava de Cristo Jesus, a salvação pela fé que nele há. Portanto, entendamos tudo isso. E se colocamos agora na nossa leitura o amor de um coração, boa consciência, de uma fé não fingida e não contendas. Continuando a ler o texto. Ora, a lei cumpre esse fim ao revelar a natureza pecaminosa do homem, provando sua culpa e justa condenação. Enfim, não é preciso entrar em destaques ou debates intermináveis sobre a lei, quando a sã doutrina nos leva tanto a compreender como a alcançar o sentido pleno da lei. Aí vamos tomar alguns versos em Romanos. É tão claro que Paulo fala: a lei preparando para a graça, a lei mostrando um homem condenável e a graça dando a porta, ou abrindo a porta da salvação pela fé em Cristo Jesus. Assim, em Romanos, capítulo 3, verso 19, olha o que a lei fazia. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se a salvação fosse pela lei, Jesus não precisava vir. Por que ficar preso na lei e querer argumentar coisas da lei? Vamos entender, procurar entender o que a graça é, que é justamente um dos pontos, cumprimento da lei. A lei teve a sua etapa e vem agora a graça, porque se fosse pela lei, Jesus não viria ao mundo, era só cumpra a lei. E qual é o testemunho da lei? Ninguém se salva. Em alguma coisa todo homem erra, ou como diz Salomão, qual é o homem que não erra? Qual é o homem que não peca? Ou vão falar como João, o evangelista, ao escrever: o homem que diz que não tem pecado é mentiroso, e nesse ato já pecou. Portanto, o que podemos argumentar? Voltar à lei, vamos ter sempre sobre nós o peso da condenação, mas na graça, o fardo dos pecados ficou na cruz do Calvário, na morte de Jesus, e agora temos liberdade para servir a Deus. É para servir a Deus, não é liberdade para andar de qualquer jeito. É para servir a Deus. E no servir a Deus na fé em Cristo Jesus é a salvação gratuita.
colocada por Deus. Se alguém quer colocar outro plano, está rejeitando o plano de Deus. E qual o plano que é melhor do que o de Deus? Nunca homem algum poderá nem pensar de perto sobre isto. Mas Jesus sendo apresentado ao mundo é o poder de Deus, sim, é a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim, continuando, também em Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2 só. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Onde é que fala a lei? Em lugar nenhum. Qual é o assunto principal? É Jesus Cristo, dado por Deus para perdão dos nossos pecados, nossa justificação, alcançando ao mesmo tempo o direito de vida eterna. Esta é a palavra de Deus. Continuando um pouco mais, chegamos ao terceiro subtítulo, Timóteo e o exemplo de Paulo. Sim, continuando, nesse subtítulo, Timóteo e o exemplo de Paulo, nosso terceiro subtítulo que vamos estar trazendo. O que diz a palavra? Enquanto obreiros que se gloriavam em si mesmos e se consideravam doutores da lei, o apóstolo de Jesus Cristo representa um contraste notável ao expressar seu senso de indignidade ante a grandeza do seu chamado. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor. Mas Paulo também considera que o seu caso particular é uma poderosa demonstração da eficácia do próprio evangelho que pregava, a partir da sua própria salvação, constrangendo a demonstrar o mesmo cuidado pela pregação do evangelho e pela perseverança na fé até o fim. O que Paulo está dizendo? Ele antes, israelita, achando-se irrepreensível segundo a lei, na verdade, perseguiu o evangelho, perseguiu os santos de Deus e se opunha a Jesus Cristo, o Messias. Que coisa absurda, mas era a sua sabedoria segundo a lei. Mas depois que lhe é revelada a graça em Jesus Cristo, pronto. Aí, ainda recebendo essa coisa tão digna, tão maravilhosa e honrosa, que é ser pregador do evangelho para a salvação de muitos, ele fica impactado. Eu não sou digno disso. Mas, por outro lado, ele entende. Eu que era o maior pecador, blasfemo, persegui a igreja, e agora eu estou pregador do evangelho. Ou seja, Deus propondo, realizando um fato inédito. Aquele que combatia, agora é o maior defensor, mostrando que a graça pode perdoar as coisas antigas, transformar e dar sabedoria para a salvação de muitos, pelo ensinamento da verdade, que é Cristo Jesus. Atentemos a isso. O texto que nós estamos aqui colocando, e eu quero fazer menção dele, é do verso 12 ao final. Me acompanhe na Bíblia este texto, quando diz desta forma: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Verso 13: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Verso 14: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Verso 16: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer para a vida eterna. 17:
Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém? Verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E ainda, entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Observe. Então, esse é o texto que Paulo está falando aqui. Eu, antes, perseguidor, e agora, publicador do Evangelho, a salvação de Deus, proposta, dada em Cristo Jesus. E não há outro caminho. Outra coisa não quis saber, senão Cristo Jesus crucificado. Por isso, ele fala, este é o caminho, e no que Timóteo tem que permanecer, para que seja salvo e possa, instruindo outros, levar à salvação outros mais que crescem. Mas dentro do nosso estudo, queremos propor ainda outro texto bíblico, como em Coríntios capítulo 15, verso 9, quando ele disse, agora escrevendo aos Coríntios, porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então observe essa humildade dele. E conforme Pedro chega a dizer uma das suas cartas, não se esquecendo dos pecados antigos, ou seja, sempre tendo isso aí em mente. Eu fui transgressor, eu era culpado, eu era condenável, eu estava destinado à morte eterna, mas veio a graça por Cristo Jesus e me dá agora a esperança de uma vida com Deus na eternidade. Paulo sempre fala do seu tempo antigo, para que nisso mesmo tivesse alento e continuar a pregar o Evangelho, porque a salvação que ele recebeu era a mesma salvação proposta para todo aquele que crê, seja gentio, seja israelita, seja pobre, seja rico, seja servo, seja livre, não importa. O caminho é crer, todo aquele que crer será salvo. Ainda em Coríntios capítulo 9, verso 16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Observe, ele leva a sério a ordem de Deus, mas por outro lado, ele sabe que é a verdade para a salvação de todo aquele que crê. E aí no verso 23, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 23, ele diz, e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Que bonito isso, pregar o Evangelho para que os outros sejam salvos, mas cuidando de cumprir esse mesmo Evangelho, porque sabe que nisso ele também será salvo. A palavra que prega é verdade, e ele quer essa verdade também em benefício da sua própria vida. Muito bonito Paulo ter esse cuidado, porque pode ser que alguém pregue hoje o Evangelho por fama, porque tem oportunidade de ter recursos financeiros, ou que objetivo mais? Entendamos. E Paulo não pregava com cuidado e procurava viver esse mesmo Evangelho, porque é o Evangelho que salva aquele que crê e salva ele se nele ele também estiver. Continuando, já no terceiro subtítulo, Paulo, o exemplo de Paulo, num segundo parágrafo do nosso material de classe, resumo dizendo, este é de fato o modelo de um verdadeiro chamado para a obra do ministério. Falsos obreiros nada mais são que falsos crentes, privados do coração puro, da boa consciência e da fé sincera a que o apóstolo se referiu. Se fracassam no ministério, é porque antes fracassaram na fé, de modo tão terrível como Alexandre e Himeneu, citados no final do texto. Daí a exortação de Paulo a seu filho Timóteo, para que milite
pelas profecias acerca do seu ministério, cuidando em conservar a fé e a boa consciência. Citando isso mais uma vez, sem as quais nenhum obreiro poderá se gloriar no evangelho que prega, como também não será aprovado de forma nenhuma. Porque até mesmo temos a palavra de Jesus, quando falava sobre o juízo final, que muitos chegarão a ele dizendo: mas nós fizemos sinais em teu nome, nós pregamos em teu nome. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou eu não vos conheço. Muitos falando do evangelho sem viverem o evangelho. Isso não traz salvação. Não. Só traz salvação àquele que prega, se ele também vive o evangelho que prega. Agora, muitos ouvem o evangelho, até de uma fonte dessa, com interesses, mas a palavra de Deus é tão poderosa, que no falar do sacrifício de Jesus para a expiação do pecado, ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e todo aquele que nele crê será salvo. Os que ouvem com sinceridade são salvos, mas o pregador, por não estar vivendo essa palavra, ou não estar nessa fé, não vai ser salvo. Portanto, atentemos àquilo que Paulo diz, da forma que vivia, e insistia com Timóteo, continuar a sua forma de vida no cristianismo, na fé em Deus, com perseverança até o fim. Assim colocado, queremos então lembrar que entramos na nossa conclusão, e o conselho que temos aqui, a colocação de Paulo, observe os conselhos inspirados que encontramos nesta. Nas demais epístolas pastorais, geralmente são considerados pertinentes apenas a obreiros, mas entendamos que aqueles que são chamados por Cristo são propostos como exemplos a serem copiados, se não na obra particular, com certeza no seu trato e conduta, na sua fé e devoção no Senhor e no amor pela sua palavra. Muitos pensam que essas passagens ou cartas de Paulo para um outro obreiro é para os obreiros. Não, não, não. É para todo aquele que está em Cristo Jesus e quer andar na fé de forma mais correta. Lembrando ainda que se alguém não tem título de obreiro, entretanto está debaixo do compromisso, conforme os profetas falaram: vós sois minhas testemunhas, não haja silêncio em vós. E por outro lado, Jesus dizia, agora, no tempo presente, os homens fazem separação de obreiros e obreiros, ou não obreiros, mas Deus diz, é a palavra que eu quero dizer de Jesus falando: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Portanto, o estudar estas cartas vai fazer que estejamos brilhando mais e este sal esteja íntegro para fazer o efeito naqueles que ouvem o evangelho. Portanto, vamos estudar essas cartas com cuidado. Muita edificação, muitos conselhos, muitas orientações para nós sermos salvos. Exortação a permanecermos em todo o tempo, conforme ele diz, no amor não fingido, numa fé também não fingida, numa boa consciência com Deus, enquanto se pode ter para a salvação. E assim, lembremos que fizemos o desenvolvimento dessa lição segundo o esboço aí proposto: Timóteo, um verdadeiro filho na fé, Timóteo e sua missão, Timóteo, o exemplo de Paulo, e nosso texto áureo, base de todo esse princípio e do cuidado de Paulo com Timóteo. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. 1 Timóteo capítulo 1, versos 18 e 19. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir
Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.